Olá, hoje o nosso bate-papo é com a advogada Camila e nós vamos falar sobre, afinal, o que é estupro culposo. Tudo bem, Camila? Tudo Me bem, fala um Rosane? pouco. Sim, olha, é um prazer falar com você e com a sua audiência, viu? Primeiro, me sinto muito honrada sendo convidada para o seu canal. Bom, estupro culposo, isso foi mobilizou, assim, muitas discussões. Juridicamente, estupro culposo não existe, né? Ah, E a gente começou a se falar sobre estupro culposo a partir da reportagem do Intercept falando sobre a Mariana Ferrer, aquele caso, inclusive todos nós, pelo menos nós, ao menos ficamos sabendo sobre aquela audiência absurda, hedionda em que a Mariana participou. E aí essa discussão sobre o estupro culposo acabou é, recebendo um protagonismo diante do absurdo que foi a audiência. uhum. E até mesmo a discussão em torno do tal do estupro culposo começou até para desqualificar quem estivesse é, apoiando a Mariana Ferrer no caso. Vou explicar. Você Tá. me perguntou sobre estupro culposo e eu vou tentar ser objetiva. Isso é mal de advogada e professora, tá? Estupro culposo não existe. A ideia do estupro culposo foi mobilizada, mas isso também não está escrito lá, tá? Estupro culposo, nas alegações finais do Ministério Público. O Ministério Público é quem acusa, né? Então, foi o Ministério Público quem propôs a denúncia de estupro de vulnerável contra o André, e a Mariana é a vítima, né? E nas alegações finais, o Ministério Público decidiu pedir a absolvição do André, porque não havia provas de que o André sabia que ela. Primeiro, que não havia, assim, pela ótica do Ministério Público, não foram trazidas aos autos provas de que ela estivesse num estado em que ela não pudesse consentir com relacionamentos sexuais, né? Ou carícias sexuais. Então, o André não sabia que ela estava nesse estado e não tinha provas de que ela estava nesse estado. E aí o Ministério Público mobilizou essa ideia do estupro culposo, mas não escreveu estupro culposo, né? Porque disse lá, né, que o estupro só existe dolosamente. Então, para que ele pudesse ser condenado, na ótica do Ministério Público, deveria haver uma prova contundente de que ele sabia do estado dela de embriaguez, né, por substância entorpecente ou álcool, e mesmo assim continuasse com as carícias ou a relação sexual e que não tinha essa prova. E que como o estupro só é punido dolosamente e não é punido de outra forma, e essa outra forma seria o tal do estupro culposo, né? Que ele não escreveu isso, mas a ideia é essa. Como não existe estupro culposo, então ele deveria ser absolvido. Então, em síntese, a ideia é essa. Ela está mobilizada, mas não está escrita dessa maneira, estupro culposo, nas alegações finais do Ministério Público. O que seria estupro doloso, essa linguagem de advogado? Pois é, né? É uma linguagem que às vezes até nos afasta, né? O dolo é a intenção inequívoca. Então, e é uma intenção que mobiliza o sujeito a praticar uma conduta em que ele vai obter aquilo que ele quer, né? Então, o estupro doloso é aquele, só existe o estupro doloso, né? É aquele que se pratica com intenção. Então, no caso de um homem se relacionar com uma mulher, se ela estiver entorpecida, segundo, né, essa ideia, só haverá prova se esse homem sabia
ela, de fato, estava entorpecida e não queria continuar com as carícias sexuais ou com a relação sexual. E, aliás, se você me permite um adendo, existe também um mito interessante sobre o estupro, Rosane, que é o seguinte: a ideia de que só é estupro quando a mulher diz um não contundente, né? Isso é um mito. Muitas mulheres acabam sendo constrangidas à conjunção carnal e na hora que aquilo está acontecendo, elas paralisam, porque elas ficam com medo de sofrerem agressões, né? Com o dissenso, de expressar o dissenso e sofrer agressão. Então, também, além da ideia do estupro culposo, também está mobilizada esse mito aí, né? Só é estupro quando o dissenso é contundente. Não é bem assim. Tá, mas então tu está me dizendo que é muito difícil provar que uma menina, uma mulher sofreu um estupro numa situação assim, de que ela estava alcoolizada ou não tinha condições. Como é que ela vai provar? Pois é. O cara não vai querer dizer, né? O cara não vai querer dizer, olha, ela estava ou não estava, ela consentiu ou não, o próprio nome é estupro. Quer dizer, então não tem consentimento. Como é que fica, então? Como que fica? Você sabe que a arquitetura processual é uma arquitetura também que ela também acaba sendo violenta para essa mulher vítima, né? Então, como provar que ela não tinha capacidade para dar consentimento? Isso tem que ser feito por meio de perícia. Foi feita a perícia na Mariana Ferrer, foi constatado negativo, só que a perícia, e isso é importante, ela não foi feita para muitas substâncias, o teste, né? E ela não tem como ela saber qual foi a substância que foi utilizada. É possível, sim, que esse teste seja negativo, mas o que significa esse teste negativo? Significa que aquelas substâncias que foram pesquisadas no sangue dela não foram encontradas. É possível que ela estivesse entorpecida, já que ela afirma desde o início do inquérito que ela estava, e que existem depoimentos que socorrem essa versão, inclusive o depoimento do Uber e o depoimento da mãe dela, e também tem lá alguns prints, né, de mensagens que ela mandou que são completamente ininteligíveis, assim, o que ela escreveu para os amigos, o que é um indício de algum tipo de entorpecimento. Então, o que esse exame prova? Que ela estava de plena posse das capacidades? Não. O exame negativo prova que aquelas substâncias que foram pesquisadas no sangue dela não foram encontradas. É possível que ela estivesse entorpecida por outras substâncias. E isso não foi levado em consideração. Isso é uma coisa que a gente entende, mas não entende, né? E aí, como é que se faz com uma situação como essa? Não teria mais como fazer o exame para ver se tinha outras substâncias, porque eu acho que é um prazo curto que fica no sangue da mulher, da pessoa, no caso, né? Como é que seria isso? Hoje em dia não teria mais como. Se o material que foi utilizado para o exame, aí que aí depende também, né? Pode ser que o material tenha sido guardado. A lei fala, inclusive, que ele deve ser preservado caso haja necessidade de uma contraprova ou outra prova. Isso é possível, a lei prevê. Entendi. O material genético dela que foi tirado. Entretanto, também não se sabe, aí eu não tenho conhecimento para dizer se algumas substâncias permanecem, né? Tem tudo isso aí. Então, ou seja, essas provas, elas não deveria ser tão taxativo. É só o exame pericial. Deveriam ter sido levado em consideração a palavra dela, não é?
o depoimento do Uber e o depoimento da mãe dela e esses prints que provam que, de fato, ela estava mesmo entorpecida, porque ela escrevia umas coisas que não são, assim, Sim. inteligíveis para os amigos. É comum o fato da vítima, no caso, não ser ouvida, não valer o que ela diz? É muito comum isso, ou é um caso específico de uma pessoa, no caso desse jovem que vem de uma família, assim, de nome, etc, etc? Como é que é isso, assim? Vou ser bem franca com você. Nós temos uma jurisprudência e uma doutrina que diz o seguinte: jurisprudência são as decisões dos tribunais. Me perdoem pelos termos muito técnicos, tá? Quando você achar que precisa, me corta. Tá. E a doutrina é a nossa literatura. Enfim, os estudos e a experiência jurídica tem uma tese, tem uma que é a seguinte: a palavra da vítima nos crimes sexuais tem que ter ela tem que ser validada, né? E ela pode ser o único elemento de prova para ensejar uma condenação, até porque os crimes sexuais são praticados na clandestinidade. Raramente crimes sexuais são praticados com testemunhas, não é mesmo? Então, diante da própria natureza do crime, existe sim uma literatura que respaldaria e uma experiência dos tribunais que respaldaria sim uma condenação com base na palavra dela, especialmente quando a palavra da vítima encontra eco em outros elementos de prova. Eu não tive acesso aos autos porque eles estavam em segredo de justiça. Então, o que eu conheço do processo é o que eu encontrei, assim, vasculhando na internet. De coisas que foram publicadas pela própria Mariana Ferrer ou pelo Sim. Ministério Público. Enfim. Então, seria possível, sim, condená-lo com base na palavra da vítima, né? Porém, me parece que esse caso é bem particular mesmo. Esse réu, ele não é um réu muito... E isso também é uma outra questão sobre o mito do estupro. Esse réu não é um réu muito, digamos assim, ele não é muito a cara dos estupradores. A gente, quando pensa num estuprador, né? A gente pensa em alguém assim, truculento, alguma coisa assim, de alguém que você vai encontrar numa esquina e essa pessoa vai te arrastar, esse homem truculento vai te arrastar para uma casa e abandonada e vai te estuprar lá. Então ele não tem muito a figura do estuprador. Ao contrário, o perfil dele é um perfil muito próximo do perfil dos próprios homens, atores daquela audiência, né? Do juiz, do promotor, né? Do defensor público, do advogado. Então, para pensar. Eles se identificam, né? E também podem encontrar na Mariana e na acusação que ela faz, podem encontrar aí um risco ao poder que eles também têm como homens. Me entende? Entendo. E também tem esse fato, né, do rapaz ser um rapaz rico, bonito, poderoso, ele era dono. Então, como assim que uma mulher não ia querer ir para a cama com ele? Sabe? Ele não tem muito esse perfil, é um mito, né? Ele não tem o perfil do estuprador, né? Então... Mas só para ilustrar o que tu está dizendo, naquele áudio ficou bem claro, assim, o advogado de defesa dizendo: o meu filho jamais casaria com uma mulher como você. As poses, as fotos insinuantes que tu coloca nas redes sociais, é o tipo de mulher que faz isso para ter benefícios, mais ou menos assim. Foi o que esse advogado falou e humilhou a coitada da mulher. E aí ela começou a chorar e disse: olha,
nenhum bandido vocês tratam dessa maneira, sabe? Eram homens, era o advogado, era o promotor, sei lá mais quem, eram só homens ali. Só homens. E ela, uma mulher, uma jovem, sozinha, não tinha advogada, pelo jeito, né? Não constituiu um advogado, então ela estava ali, ó, à mercê do que eles quisessem fazer com ela. Aquilo é um desamparo, né? Assim, eu vi, claro, né? O advogado humilhou, e você usou, e é isso mesmo, ele humilhou ela, falou das fotos com o dedo na boquinha, né? O que também nos revela outra ideia sobre estupro, né? De que só mulheres honestas são estupradas, né? Enfim, a própria lei também já tinha trazido isso em outros tempos. Bom, mas de fato tem mas vamos clarear essa coisa que tu falou, só mulher, o que é considerado estupro? Só mulher honesta que pode ser estuprada, né? Mulher assim vulgar, ou mulher que se insinua, que usa uma roupinha justa. Porque tá querendo, né? Que usa roupa, né? Porque ela usa poses sensuais, né? Então, por conta disso, essa ideia, né, de que ela não era uma vítima de estupro, tem isso também. Ela não se comportava como uma vítima que o sistema criminal quer que se comporte, que é uma vítima assim, coitadinha, que submissa, que, sabe assim, que é a figura da mulher que o patriarcado criou, né, criou. Exatamente, quer consagrar. Ela não. Então seria diferente se ela fosse uma menina recatada, que não tivesse fotos insinuantes numa rede social, uma estudante que usasse assim, um vestidinho mais compridinho, de uma família abastada, seria diferente a postura desses homens com essa mulher? É triste te dizer, mas talvez sim. Mas talvez sim. Né? E outra, ela tinha lá um defensor público que tinha sido designado para o caso dela, que não fez nada, assim, não atuou em favor dela. E ela não teve direito, e ela teria direito, de acordo com a lei, a estar acompanhada com um advogado ali na sala. E quem assistiu viu que isso foi uma celeuma no início da audiência, mandaram o advogado sair, né? E ela poderia, nada na lei impede que aquele advogado estivesse lá orientando ela, com ela ali, nada, Rosane, nada. Se ela fosse um acusado, o acusado teria direito de estar com o advogado ali, com ele do lado. E sim, ela, que era vítima, não teve. Mas por que isso? Mas por quê? Me explica isso. Não tem explicação. Não juridicamente não tem explicação. Como que eu olho para isso com o meu olhar de mulher que enxerga uma violência, né, uma violência institucional da qual ela foi vítima. Ela foi vítima de uma violência do sistema de justiça criminal que só admite comportamentos para as mulheres, tal. Ela não é uma vítima que o sistema de justiça criminal protege, isso ficou muito claro. Ela não é uma mulher que o sistema de justiça criminal protege. Que interessante isso, né? É uma outra visão, assim, que tu tá colocando, e eu fico pensando, se esse vídeo não tivesse vindo à tona, e talvez, eu acho que as pessoas vão mudar a postura perante a um fato, a uma situação como essa, eu acredito que sim. Vazou, não sei como essa audiência, mas veio à tona, veio à mídia, e isso foi muito bom, para as pessoas refletirem sobre o que acontece, de fato, numa situação como essa. A humilhação, né? Eu fico pensando quantas meninas se intimidam ou têm medo de buscar ajuda justamente
por não passar por todo esse julgamento. Elas já estão em sofrimento e duplamente elas vão ser julgadas, vão ser questionadas. Como o pai de um jornalista disse que se a minha filha chegasse alcoolizada em casa, eu não ia acusar outros. Não sei se ficou sabendo desse caso, um jornalista Sim, conhecido. lamentável. Eu não ia fazer isso, eu não ia fazer. Então eu queria saber o que aconteceu contigo, o que tu fez. Então, olha, são coisas assim que a gente fica assim, sem saber o que fazer, sabe, Camila? Em pleno século XXI, a gente tem que ouvir essas coisas. Você sabe, Rosane, e isso que a gente vem desde a edição da Lei Maria da Penha, que eu celebro bastante, né? A gente sempre vê campanhas, né? Denuncie, né? Não deixa a coisa acontecer de novo. Denuncie, ligue 190, ligue 180. E aí a gente às vezes, sabe aquele conto de fadas que a gente que está escrito lá e foram felizes para sempre, você fecha, você não sabe o que acontece depois, né? O denuncie é mais ou menos isso aí, denuncie. Mas existe uma trajetória tão difícil para essa mulher depois que ela denuncia, especialmente para as vítimas de agressões sexuais, que elas passam por novas violências. Uhum. E às vezes essa campanha, denuncie, 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 e eu acho assim, claro, é importante denunciar, eu também não estou dizendo para não denunciar, né? O sistema de justiça criminal, só que também a gente precisa entender que o sistema de justiça criminal reproduz os mesmos valores dessa sociedade doente na qual a gente está inserida, né? Não só reproduz, como também reforça, né? O sistema de justiça criminal, ele também é um sintoma e reproduz e reforça machismo e misoginia. Então, nós precisamos de mulheres ocupando o sistema de justiça criminal. Mas ser mulher também não é suficiente. É preciso que a gente traga para o sistema de justiça criminal um viés feminista, francamente. Sem isso, assim, o feminismo precisa fissurar essas entranhas do processo penal. A gente precisa trazer isso para o processo penal, né? Eu acho muito importante. Tem uma coisa que eu gostaria de comentar e eu acho que eu estou me extrapolando aqui, mas eu acho importante, desculpa. Muitos colegas meus advogados, e isso foi uma coisa com a qual eu prestei muita atenção. Quando saiu o vídeo da Mari Ferrer, muitos colegas meus elogiaram a sentença, esquecendo que quem produziu a sentença conduziu a audiência. Na minha opinião, a sentença é nula por conta da própria audiência, esse juiz não foi parcial, de jeito nenhum. Ele não foi imparcial, melhor dizendo, ele foi parcial. Mas muitos colegas meus advogados começaram a dizer que o que o advogado de defesa do André fez era legítimo, que isso estava dentro de uma garantia que é a da ampla defesa. E eu discordo disso, mas veementemente. A ampla defesa, ela não nos dá, e eu falo de mim que eu sou advogada também, ela não dá guarida, ela não protege o advogado, e não permite o advogado humilhar a vítima da maneira como ele fez. E o que ele fez, assim, foi um abuso, ele abusou do direito dele de defesa. E ele não estava protegido pelo direito de defesa. Então, eu vi muitos colegas advogados que provavelmente sacam, né? Quando eles têm clientes de crimes sexuais, eles também veiculam essas teses, né? Da vítima que é a malvada, né? Da vítima que é a vagabunda, que foi a tese do advogado, né? Provavelmente esses meus colegas advogados fazem isso nos processos dele.
deles, e isso me entristece, assim, isso me deixa muito... isso me faz perceber que nós, advogados, juízes, promotores, delegados de polícia, a gente precisa urgentemente de uma capacitação em relação à violência do gênero. Urgentemente precisamos. Só reproduzem o sistema, na verdade. Só isso. E para entrar, e para ver essa mudança, o que precisa? Lei. Então, para isso também a gente precisa mobilizar mulheres para entrar na política de verdade, né? Não como laranja de campanha, não só para entrar ali na cota. A gente precisa que mulheres se interessem pelo processo penal e decidam, mulheres que conhecem o feminismo, se interessem pelo processo penal para se articular dentro do processo penal a partir desse viés feminista, isso é muito importante. Ainda ontem estava conversando com uma amiga, advogada daqui de Cascavel, que a gente estava exatamente discutindo isso. A gente tem uma lei Maria da Penha tão boa, com bons institutos jurídicos, assim, eficientes na proteção da mulher em situação de violência doméstica, mas às vezes na hora a gente não consegue do juiz, porque ele não tem esse olhar, né? Não consegue que ele dê a medida protetiva. E aí a gente não tem, assim, uma estrutura recursal que seja eficiente para conseguir essa medida protetiva. Estrutura recursal a gente precisa reclamar, o juiz negou a medida protetiva, você vai reclamar para o Tribunal de Justiça, né? Só que você precisa fazer isso de uma maneira urgente, tem que ser rápido, né? Então, um recurso de apelação, por exemplo, tradicionalmente ele não nos oferece uma urgência que precisa. Então, a gente não tem mesmo uma arquitetura processual que consiga lidar com essa criminalidade, né? E os atores também do processo penal precisam de capacitação de gênero, e aí os tribunais precisam se mexer, as faculdades de direito também precisam se mexer para discutir, para a gente falar sobre gênero também. Mas é uma coisa que eu acho que não é interesse, né? Não sei. O que tu acha? Olha, apesar de estar te desenhando um panorama muito triste do nosso sistema de justiça criminal, porque ele é um sistema racista, é um sistema machista, ele não foi criado para conter criminalidade, como a gente imagina. Apesar de eu estar te trazendo esse panorama que é pessimista, ruim, pesado, triste, eu sou otimista. Não sei se é porque eu lido muito com os jovens, né? Eu estou na faculdade, sou professora, e eu vejo que essa meninada, essa leva que está vindo, e que está nos cursos de direito, que está no curso de direito lá da FAG, né, de Toledo, onde eu leciono, é uma geração que consegue ter um olhar mais humanista para essas relações, um olhar mais plural, né? Que consegue pôr em prática uma ética plural, né? Em que o feminismo se acomoda, né? Então, eu sou otimista, eu acho que a gente pode ter boas surpresas com esse pessoal que vem aí para frente. Bom, mas então, assim, ó, como é que a gente vai... O que tu quer deixar de mensagem para essa mulher que já sofreu algum tipo de abuso sexual? O que ela deve fazer? Silenciar frente a isso? Qual é a orientação, assim, que tu deixa de mensagem? Olha, silenciar nem sempre me parece uma boa estratégia, né? Silenciar me soa como, vou ter que lidar com isso sozinha, e eu paro e penso em alguém implodindo. Então, silenciar pode não ser uma boa estratégia, talvez não dê para viver com o silêncio. Então, mulheres que sofreram ou estão sofrendo violência, vocês precisam ter uma rede de apoio.
E aí cabe a nós também, nós que não estamos sofrendo violência, nós precisamos, nas nossas comunidades, com as nossas amigas, com o nosso trabalho, a gente precisa criar redes de apoio para aquela mulher que está se divorciando, para aquela mulher que está num casamento, que a gente precisa ter redes de apoio no trabalho, na escola, a gente precisa. Então, é uma convocação para a mulher que não está em situação de violência, ou pelo menos que não se percebe em situação de violência. A que está em situação de violência, procure ajuda de alguém, pode ser alguém com quem você pode contar, alguém que você acredita que não vai te julgar. Nem sempre essa pessoa você vai encontrar dentro da sua família. Uhum. E aí, com essa pessoa, procure uma ajuda mais especializada. Pode ser a delegacia, mas eu, como advogada, não posso deixar de dizer da minha experiência. Acho importante procurar uma advogada, né? Se for da preferência de vocês, ou um advogado, para discutir como levar isso para a polícia e para o judiciário, né? Para você ter noção de toda a trajetória, como vai ser, como produzir as provas, enfim, para estar com alguém. Mas procure apoio, né? Pode ser que você não encontre isso na sua família, mas procure apoio. Você sozinha é muito difícil. É muito difícil se sobrepor a toda essa sorte de violência sozinha. Com certeza, mas sempre tem alguém por perto que ela pode buscar como uma referência, alguém que vai estender a mão e que vai orientar ou que vai dizer qual caminho seguir. Eu acho importante, para finalizar, Camila, que a pessoa tem que acreditar que existe um mundo melhor do qual ela está vivendo naquele momento. Se ela não acreditar nisso, ela não vai ter força para superar ou para sair de uma determinada situação em que ela vive. Então, foi muito bom esse nosso bate-papo, esclarecedor, e fica assim, uma vontade de voltar a conversar contigo novamente, Camila. E você, legal, que está nos escutando, gostou desse bate-papo? Então, deixa aqui a sua curtida, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal toda semana, tem um convidado especial como a Camila. Um grande abraço, tudo de bom, Camila, muito obrigada. Muito obrigada, Rosane, foi uma honra, viu? E quando você me convidar, eu estou de volta.